O relógio é hoje um objeto de fácil acesso, mas antigamente ele era considerado algo valioso. Apenas os nobres o possuíam. O objeto já teve grandes mudanças. Passou do analógico para o digital e hoje, apenas ao clicar no celular, os minutos e segundos aparecem rapidamente. Vamos conhecer essa história? Quando nós pensamos em quando e onde o relógio ele veio a ser inventado, é importante a gente remeter à ideia de uma necessidade, né? Que tipo de necessidade que nós estamos pensando? Nós estamos vendo que o ser humano, na relação com a natureza, ele observa os diferentes fenômenos e mediante esses fenômenos que vêm a caracterizar o elemento da transformação, remete aí esse interesse em perceber quanto tempo demora para que essa transformação ela venha a ocorrer. Daí há essa necessidade de estabelecer os diferentes marcadores temporais, né? E aí, quando a gente pensa onde e quando surge o relógio, né? A gente percebe o quê? Que fazendo uma retomada histórica de 30 mil anos atrás, nós percebemos que as primeiras sociedades antigas sentiram esse tipo de necessidade, né? Então, a gente percebe que os egípcios, por exemplo, eles tinham esse interesse, né? E qual foi a forma que eles encontraram para mensurar essa ideia do tempo, né? O tempo transcorrido foi mediante aí a observação do Sol, por exemplo, né? E aí, através da observação do Sol, foi possível começar a perceber o movimento dos astros e que veio aí a denotar a ideia de tempo, o tempo medido em horas, por exemplo. A origem histórica do relógio existe diferentes abordagens, né, ou explicações que vai ali a colocar as diferentes sociedades. Os babilônios, os egípcios, né, todos eles ali, ou seja, as sociedades asiáticas, tiveram aí esse interesse em pensar, né, nesse controle temporal. E aí a gente remonta essa ideia do relógio solar, que foi a primeira criação do relógio, né, e que vai pensar o tempo dividido em quadrantes. Daí a gente tem a ideia do que? Da palavra relógio enquanto conceito, né, relacionado a essa ideia do relógio solar enquanto quadrante de tempo, a gente começa a perceber que como que o dia, mediante o movimento do Sol, marcando os diferentes quadrantes, vai trazer essa ideia de horas. E aí a gente tem a noção, um outro conceito, né, que é o conceito de horologium, que é da onde vem a palavra aí relógio, né? E que denota aí essa ideia de marcador temporal, que não mais diz respeito ao fenômeno da natureza, mas ao quê? A um controle mais técnico da dimensão do tempo. Quando nós falamos de relógio mecânico, é interessante a gente pensar que um monge chinês chamado I Ching,
ele veio aí a criar um mecanismo de controle do tempo aqui. Era composto por um conjunto de engrenagens e esse relógio que compunha essas engrenagens, para que elas viessem a funcionar, era importante o quê? Ter uma articulação com 60 baldes de água, né? Esses 60 baldes de água equivale ao quê? A concepção de tempo fracionado que nós temos no nosso tempo presente, né? E que vem aí a compor o conjunto de minutos, né? Essa concepção de minutos que nós utilizamos. As primeiras formas, né, de medição do tempo estava muito relacionada ao quê? A relação que o homem estabelecia com a natureza, né? Então, assim, nós tínhamos uma ideia de uma sociedade que estava organizada frente a uma dada dinâmica de vida, né? Em que as atividades de trabalho, por exemplo, era um elemento que vinha a assumir um marcador temporal diferenciado. Se diferenciava por quê? Né? Porque a gente começa a perceber que nas sociedades agrícolas, por exemplo, nós temos os fenômenos da natureza que vem ali a compor um dado fator temporal que vai ali a fechar um tempo de produção. E o que é o fechar um tempo de produção? Você tem um tempo de arar a terra, você tem uma técnica de mexer nessa terra, um clima propício para ali o desenvolvimento do labor na terra, né? Então, assim, você percebe o quê? Que a natureza é quem dita a produção, o modo de criação da vida, né? Do ser, da atividade de trabalho, quando a gente fala aí do controle do tempo. E aí, essa relação do ser na produção da terra, por exemplo, né? Ou mesmo da produção da atividade de trabalho, necessariamente tinha que depender dessa vinculação, né, de observação do ser, do sujeito com a natureza e o tempo que a natureza ela vinha aí a demandar para o quê? Para ditar o ritmo da produção, né? Que é totalmente diferente da concepção de tempo enquanto atividade de labor que nós temos no nosso tempo presente, né? Então, os fatores climáticos são aí um elemento importante nesse controle temporal. É o tempo da colheita, é o tempo do dia, é o tempo da noite, né? Então, essas, né, são as formas aí que se tinha de controle temporal. Falar das técnicas de produção do relógio, né, envolve aí pensar desde esse controle do tempo, né, que os egípcios já desenvolveram, né, com o relógio solar, envolve pensar no relógio d'água, que é um outro mecanismo de controle temporal fracionado
que foi bastante utilizado. O nome do relógio é clepsidra, né, que envolve aí a utilização da gravidade da água. É um cone em que existe ali uma série de risquinhos que envolve ali o controle do tempo, em que a água na base desse cone ela começa a fluir e aí você tem o controle dos minutos, né? Então a gente tem a clepsidra, nós temos aí a ampulheta, uma outra forma de controle temporal. Nós temos aí o relógio mecânico, nós temos a utilização do relógio digital e hoje em dia a forma mais precisa de controle do tempo é o relógio atômico, é o mais exato aí que se tem em termos de controle do tempo, né? E que não existe aí esse atraso temporal. Pensar em relógio, e aí eu vou trabalhar mais numa perspectiva histórica de necessidade de controle mesmo do tempo, né? Sempre quando a gente fala de controle do tempo, é controle da atividade criativa da vida, né? E o que seria a atividade criativa da vida? É a dimensão do trabalho, né? Se antes nós tínhamos lá o elemento da natureza que ditava o ritmo processual de criação da vida, agora nós temos o quê? Uma atividade que é ritmada, né? Ela é temporalizada. O modo aí de ação do ser envolve aí seguir um dado ritmo, uma dada dinâmica, né? Então, quando pensamos no impacto que o controle do tempo ele vem ali estabelecer na forma pela qual o ser ele vem praticar as suas relações sociais, nos torna nítida a ideia de que existe aí uma dada forma de sociabilidade mesmo, né? Que após o contexto da modernidade, o contexto da Revolução Industrial, vem ali a consolidar na forma pela qual o homem ele vem a se relacionar nessa sociedade. Então aqui a gente tem, por exemplo, né, o tempo das fábricas, que vai ali estabelecer a sirene, agora é o horário da entrada desse trabalhador, agora é o horário da alimentação, agora é o horário do lazer, agora é o horário, enfim, toda essa dinâmica vem ao quê? Estabelecer um ritmo. As características do relógio de bolso era um relógio feito de metal, ele era oval e, como o próprio nome diz, né, ele era utilizado no bolso. Quem tinha acesso a essa tecnologia, né, geralmente era a alta sociedade, né, que tinha aí, desenvolviam atividades de trabalho que estava muito correlacionada a essa necessidade de se perceber o tempo, né? De controlar o tempo. E também nós temos um outro viés social que é aí a sociedade científica que para desenvolver os experimentos, né, tinha a necessidade aí de estabelecer um controle exato
temporal. O contexto da época moderna, principalmente um dos grandes marcos da época moderna, é a Revolução Industrial, né? Falar da Revolução Industrial envolve repensar a forma pela qual a atividade de trabalho ela é executada. Ou seja, pensando nessa atividade de trabalho sendo executada mediante o quê? A um ritmo novo, a um labor que é um labor cronometrado, que é ditado, né? Não mais pela ação do homem, mas pelo ritmo da fábrica, né? Pela dimensão ali do maquinário que vem a ditar a forma pela qual o ser ele vem ali desenvolver a sua atividade trabalhista, envolve pensar um novo marcador temporal, né? Ou seja, um marcador do tempo. E aí, essa dimensão vem a colocar a necessidade desse trabalhador da indústria para o quê? Para se estabelecer uma nova relação com o relógio, né? Com o controle do tempo. E aí a gente começa a perceber que falar de indústria, falar de modo de produção da atividade, da vida, do trabalho, como que o trabalho ele se reconfigura nessa nova forma de sociabilidade, envolve o quê? Ter uma nova relação com a própria utilização do relógio, né? E aí a gente começa a perceber que o relógio, nesse caso, começa a ir cada vez mais se popularizar, porque é ele que vai ditar ali o ritmo da vida, vai trazer a regularidade da vida na cidade. O momento do acordar, o momento de adentrar na fábrica, o momento de se alimentar, o momento do lazer, o momento de rezar, ou seja, tudo que envolve um modo de relação social que a dinâmica da cidade ela vai criar, vem ali a envolver uma ideia do quê? De responsabilidade. Agora, o ser humano, ele não pode perder o tempo. Ele não pode se dedicar às atividades de lazer, como a bebedeira antes, que fazia parte da vida desse ser. Agora a vida, ela deve ser regrada, né? Porque as regras, né? O elemento ali da disciplina que vem ali a reger a vida na cidade vai estar ali diretamente relacionada com a utilização, a otimização, né, do controle temporal que o relógio ele vem ali a consolidar. Antes o relógio ele era tido como uma forma mais funcional, né, de relação do homem com o tempo. Em determinados contextos, em determinadas sociedades, também se tinha a ideia de que o relógio era tido como um objeto de valor. Valor não apenas em termos de valor material, né? Mas mercadológico, mas também um valor sentimental. A gente tem uma ideia de joias, né, que são extremamente preciosas, que eram aí transmitidas, né,
em caráter de heranças. Hoje, por exemplo, nós temos a ideia de relógio como o quê? Um elemento mais que se naturalizou, que se popularizou, né? Massificou no âmbito aí das nossas relações sociais. Então, desde um relógio de pulso, a um relógio de celular, a um relógio que está presente nas telas, né? Envolve aí uma certa forma de se pensar esse tempo, né? Esse controle desse tempo, dessas atividades que os diferentes indivíduos vêm aí a estabelecer. Então, o relógio hoje, ele já tem aí uma função diferenciada quando pensado aí a relação que ele vem assumir, né, e a funcionalidade que ele vem a assumir no âmbito aí da organização social, né, das diferentes sociedades, desde lá da antiguidade até o nosso tempo presente. A produção da tecnologia digital, né, ela vem afetar de uma forma direta na produção dos relógios, né? Hoje em dia a gente tem o que? O relógio digital como parte da nossa vida. A gente acorda com o soar do relógio, né? No nosso celular, nos nossos tablets. Antigamente, quem é da década de 80, 90, tinha lá o reloginho, né, digital no rádio, né, que despertava a gente, os jornais, né, enfim. Nós temos aí que essa forma de produção, ela vem aí a naturalizar a forma pela qual a gente estabelece uma relação com o tempo. A primeira etapa do processo produtivo é a preparação, onde é dividida em duas subetapas, corte e tige e a gravação do fundo. O corte e tige, ele é uma etapa que é feita em cima de uma CNP, que é a nossa peça de referência, onde ela determina o tamanho e o padrão do corte da tige. Esse padrão ele é criado e feito, processado em uma série de equipamentos e ao final é colado a coroa na tige, garantindo um padrão uniforme para o processo produtivo. Neste bloco, vamos conhecer como é feito o relógio analógico, suas bases e máquinas. Além disso, as pulseiras e cordas. Vejam só. Meu nome é Leandro Belecan, eu tenho 45 anos de idade e eu sou diretor industrial no Grupo Tecnos. Os nossos critérios para a escolha de fornecedores de matéria-prima aqui na nossa fábrica, ele consiste em identificar fornecedores que tenham capacidade de nos atender em termos de volume e qualidade. Assim que nós identificamos esses fornecedores, nós recebemos algumas amostras, fazemos todos os nossos testes aqui no nosso laboratório, na nossa própria fábrica, homologando esse fornecedor. Assim que a gente dá essa homologação, ela acontece, esse fornecedor está habilitado a ser um fornecedor que prestará serviço e matéria-prima para nós aqui para a produção de relógios.
E um outro fator que a gente está começando a implementar agora é a sustentabilidade dentro do grupo Tecnos, né? A gente hoje está buscando e desenvolvendo nossos fornecedores para que eles tenham também a sustentabilidade dentro de toda a sua cadeia produtiva. Esse é um fator importante e um fator que a gente vai começar a ser decisivo na homologação dos nossos fornecedores. Toda a nossa matéria-prima praticamente vem importada da China. A gente recebe essa matéria-prima aqui na nossa fábrica em Manaus, acondicionada em caixas, em volumes. Esses volumes são recebidos e inicialmente conferidos as suas quantidades. Após a conferência de quantidade, a gente abre esses volumes e confere as quantidades físicas, quantidades de cada um dos componentes, bem como se todos os componentes estão com a qualidade desejada. O critério que nós usamos de conferência de qualidade no recebimento da matéria-prima é, inicialmente, fazer uma inspeção cosmética em cada um dos componentes. Cada um dos nossos inspetores observam se o componente não tem nenhum tipo de defeito, qualquer tipo de risco, oxidação ou algum defeito que possa comprometer a qualidade do produto junto ao consumidor. Esse produto, passando pelo processo de inspeção de qualidade, caso seja detectado algum tipo de defeito, esse produto é 100% inspecionado e, se aprovado, segue para o processo produtivo e, em caso de não aprovação, nós acionamos o fornecedor para as devidas correções e reposições. O armazenamento da matéria-prima é feito aqui na fábrica em um local específico, refrigerado e com a umidade controlada. Isso garante que os nossos produtos, enquanto estiverem armazenados, não sofrerão nenhum tipo de desgaste ou problema de qualidade. O papel do PCP no processo produtivo é fazer o planejamento do controle da produção. Então, ele visa distribuir dentro da produção os kits para montagem de uma forma que a gente consiga ter alta produtividade e alta qualidade no processo de montagem. Após o controle de qualidade de entrada, a gente tem 3 etapas. Vamos falar da primeira, que é a preparação. Dentro dela, a gente tem 2 subetapas. A primeira é o corte da tige e a cola da coroa na tige. A tige é o componente que aciona o mecanismo e que faz com que o relógio trabalhe e gire as horas. A segunda etapa, dentro da preparação, é a gravação do fundo. Ali a gente vai fazer a gravação de todas as identificações do relógio que fiquem registradas que ele foi produzido no estado do Amazonas. A segunda etapa é a etapa do encaixamento. Ali é onde a gente corre várias etapas para montar a caixa do relógio, que vai desde a cravação dos ponteiros no mostrador, a montagem do mostrador no maquinismo, o fechamento da caixa do relógio e posteriormente passa por alguns testes. Um dos testes é o teste de prova d'água, onde 100% dos nossos relógios são testados à prova d'água, e a segunda etapa é um teste de funcionamento, garantindo que o relógio não tem nenhum tipo de atraso. A caixa do relógio é a parte onde fica acondicionado o mostrador, o maquinismo e o fechamento feito pelo fundo. A terceira etapa é um empulseiramento, onde a gente pega a caixa do relógio e acopla à pulseira. Após essa etapa, passa por um teste rigoroso de qualidade, garantindo que o relógio está em perfeito estado para que ele possa ser colocado à venda. Para o relógio ficar pronto, a gente usa um conceito de mercado chamado Tact Time. Dependendo da complexidade do relógio, nós temos um relógio sendo produzido a cada 15, 18 ou 21 segundos. Atualmente, nós estamos com uma capacidade produtiva de 6.300 relógios por dia.
Mas, dado a nossa sazonalidade, tem meses onde a gente alcança o pico de produzir até 11 mil relógios por dia. Olhando o processo produtivo, nós temos aproximadamente de 80 a 100 pessoas, mas na fábrica toda nós somos quase 300 colaboradores. Os relógios produzidos são armazenados em um cofre aqui dentro da fábrica. Esse cofre ele é controlado a umidade e a climatização, garantindo que os produtos vão ter a qualidade e a durabilidade desejada. São agregados os acessórios necessários para a embalagem do relógio dependendo do tipo do produto. Se ele é um produto solo, onde ele é somente o relógio, ou um kit, onde acompanha um brinde. Nessas duas etapas são usados a embalagem e o estojo do relógio, agregado certificado de qualidade. O processo de embalagem dos relógios para transporte são utilizados em caixas masters. A gente monta o pedido dentro de uma caixa master, acondiciona ele garantindo que ele vai ter uma proteção necessária para o transporte, finalizamos com o fechamento da caixa e o processo de shrink, que nada mais é do que passar uma proteção plástica envolvendo a caixa master, garantindo que ela não vai ter avarias durante o percurso de transporte. Durante os testes de prova d'água e funcionamento, nós verificamos o comportamento do relógio frente àquele teste. No caso do prova d'água, nós garantimos que ele tem a durabilidade e a qualidade, garantindo o tipo de pressão que ele é colocado. Por exemplo, se nós temos um relógio 5 ATM, nós colocamos uma pressão atmosférica de 5 bar, garantindo que por um determinado tempo, conforme a norma ISO 22801, que esse relógio aguenta o tempo necessário durante esse teste. Para o funcionamento, nós verificamos o comportamento de um giro completo, garantindo que nesse período não há nenhum tipo de atraso no seu funcionamento. Como nós fazemos a distribuição de Manaus para os demais estados do Brasil? Utilizando o transporte aéreo, saindo de Manaus via aéreo para as grandes capitais e no seu processo final sendo usado o tipo rodoviário. Estamos chegando num ponto onde o relógio passa a ser não mais apenas um componente que vai medir o tempo, mas vai medir a tua performance, vai medir a tua saúde, vai medir os teus interrelacionamentos, porque você vai poder se comunicar através do próprio relógio e por aí vai. E vai acontecer muito mais coisa que eu não saberia nem colocar aqui agora, porque não para nunca de evoluir e a gente nem sabe onde é que vai chegar tudo isso. O relógio digital, o queridinho dos atletas, professores de educação física e da turma da tecnologia. Sim, ele tem o poder de trazer tudo o que o usuário deseja em uma simples tela. Foi projetado para facilitar a vida das pessoas e, além disso, a comunicação. Vamos ver? Meu nome completo é Marco Aurélio Raimundo, sou formado em medicina, tenho um apelido Dr. Morongo, vou fazer 75 anos. A ideia de fundar a Mormai surgiu de uma necessidade básica. A dor ensina a gemer. Passando frio em águas
congelantes do inverno, eu resolvi desenvolver uma roupa que me protegesse desse frio, e foi aí que tudo nasceu. A marca nasceu na fabricação de wetsuits, né? E ela foi sendo expandida naturalmente. À medida que o mercado foi crescendo, foram aparecendo outras necessidades. Um representante que distribuía nossos wetsuits disse: pô, você tem que fazer uns board shorts também, o mercado está querendo umas camisetas também. E aí foi indo até chegar no relógio, né? Então, foi uma expansão orgânica, sem um projeto específico a respeito dessa expansão. Ela foi acontecendo à medida que o mercado foi se tornando exigente em diferentes segmentos. Olha, além dos relógios, tem uma vasta linha de produtos que envolve desde bicicletas, motocicletas elétricas, capacetes, óculos, os próprios relógios que são tão famosos no mercado, e calçados, né? Calçados tipo tênis, tipo sandálias, chinelos e muitos outros produtos, né? E as roupas de wetsuit para a prática de diferentes esportes, desde surf, windsurf, kitesurf, triatlon, etc. É uma vasta linha de produtos que envolve milhares de tipos de produtos hoje no mercado. Mesmo com essa diversidade de produtos, o que acontece? A gente procura ter sempre um gancho de imagem, né? Esse vínculo com a natureza, esse vínculo com a qualidade de vida. Então, mesmo tendo uma expansão para outros mercados que não o específico da prática de esportes na água, tem, por exemplo, esportes que envolve beira de praia, tipo beach tênis, que inclusive está acontecendo campeonatos internacionais envolvendo a marca Mormai. A própria sandália, por exemplo, você não vai para a praia de pé no chão, você usa uma sandália para se locomover até a praia. Então são links que se faz e que permite uma aproximação entre o produto e o que diz respeito à marca Mormai. Por exemplo, nós não vamos fazer linguiça Mormai, não teria muito, né? Não vamos fazer cigarro Mormai, não tem como fazer esse gancho de imagem. Mas o que acontece é que a gente procura ter produtos que façam, que digam respeito ao espírito da marca. Por exemplo, as motocicletas, no caso, e as bicicletas são elétricas, que envolve não poluir, e isso tem tudo a ver com o meio ambiente, qualidade de vida, etc, etc. Então, esse gancho é sempre buscado quando a gente tem a possibilidade de desenvolver e expandir a marca para outros segmentos. Bom, os desafios iniciais é que esse mercado simplesmente não existia. Esse mercado não existia porque o próprio surf não existia praticamente no país, ele estava nascendo, entendeu? Então, dali nasceram diferentes necessidades. Foram desenvolvidos tipos diferentes de prancha, antes eram os longboards, depois passaram para outros tipos de pranchas, né? As quilhas foram se modificando e a própria roupa teve que ser desenvolvida para permitir a prática do esporte no inverno. Então, foi tudo nascendo naturalmente, foi orgânico e foi crescendo à medida que o mercado cresceu, aparecem novas... A mesma coisa que aconteceu em todos os outros mercados. O mercado do automóvel, por exemplo, antes era uma coisa, foi evoluindo e hoje em dia está aí, né? E na aviação a mesma coisa. Tudo começa de forma incipiente, devagar, e vai se expandindo, e vai crescendo, e vai evoluindo à medida que o próprio mercado evolui. A gente evolui junto, é orgânico isso. A sua fundação, né? onde saiu o registro da marca Mormai, que levaram uns 3, 4, 5 anos, sei lá, para ser aprovado pelo INPI o nome da marca.
E o ano de sair esse registro, quando saiu o registro, foi o ano de 1979. Foi em 79. E se você olhar na tabela periódica, o número 79, sabe o que ele representa? Ouro. Então foi o ano de ouro em 79. Em 79 foi o ouro, foi quando foi nos cedido o registro da marca pelo Instituto de Marcas e Patentes do país. Aí não foi foram vários anos mais difíceis, né? Para você ser empresário num país como o Brasil, você tem que estar preparado e ter uma resiliência fantástica, porque toda hora aparece alguma bola nas costas por aí. Então, teve desde os planos, os vários que tiveram no país, e as inflações e tudo mais, né? A gente passou por tudo que você puder imaginar, em termos de dificuldades. Mas para você conseguir sobreviver como empresa num país como o Brasil, você tem que ter uma resiliência, você tem que ter um propósito, né? E vai ter que ter muita coragem, né? Eu acho que a coragem para superar esses obstáculos é uma coisa fundamental. E estar muito atento a tudo, né? Porque a prática da atenção também é fundamental, que vai completar esses 3 requisitos básicos. Se você não estiver atento às oportunidades, também dizem que a sorte é cabeluda na testa e careca na nuca. Se você não pega ela, depois dança. E aqui no Brasil você tem que estar muito atento, porque é tudo muito rápido e muito doido. Então é um desafio, né? De inteligência, de resiliência, de persistência, de coragem e com esse componente muito importante que é a prática da atenção. Olha, à medida que o mercado foi crescendo, essa equipe que desenvolve os produtos também foi crescendo naturalmente. Imagina que não tem nada que ver desenvolver uma roupa para surf e uma bicicleta, por exemplo, ou um relógio. Então são diferentes equipes de Research and Development, ou seja, de pesquisa e desenvolvimento nos diversos setores, onde esses setores tratam de, dentro das necessidades, evoluir e tentar encontrar a melhor solução para aquele produto, que brinde a qualidade, que brinde um preço, né? E que brinde uma função. Qualquer um desses, se não funcionar, se você não tiver o preço adequado, se você não tiver a qualidade adequada, não tiver a performance adequada, o produto não encaixa. Né? Então, o desafio é você conseguir todos esses parâmetros em excelência. E aí, por último, tem que ter a distribuição também, que também é um fator muito importante. A nossa produção de relógios, ela envolve uma terceirização muito especializada, líder do mercado, que é uma empresa que se chama Tecnos. Essa empresa, ela está há dezenas de anos já no mercado, é praticamente pioneira nesse mercado no Brasil, e ela tem uma capacidade de produção muito grande. A sua fábrica está na Amazônia, né? E a gente tem uma parceria de muitos anos já, né? E a gente cada vez está mais parceiro, cada vez mais envolvido nesse relacionamento, e a gente discute tendências junto, discute evolução desse mercado junto, e é isso aí, é uma grande empresa, é uma grande parceira e estamos juntos. Hoje a Mormai tem mais de 40, aproximadamente 40 licenças, né? E o critério que a gente usa para avaliar a cessão de uma licença para a produção de algum produto Mormai nos diferentes segmentos passa primeiro pela idoneidade dessa empresa, né? Então tem que ser uma empresa idônea, ela tem que ser madura o suficiente para ter capacidade de produção, capacidade de distribuição, né? Capital de giro suficiente para tocar o negócio,
E a gente teve experiências, algumas ruins, quando a gente colocou a licença em empresas que não tinham um certo nível, que no fim quase quebramos a empresa, porque o crescimento delas é muito rápido e aí tem que pegar dinheiro em banco, é um monte de confusão. Então, atualmente a gente olha muito para vários fatores, né? E não é qualquer empresa que a gente vai licenciar. Tem uma análise profunda e envolve não só a empresa em si, mas também as pessoas que tocam essas empresas. Essas pessoas não só têm que tocar essas empresas, como têm que nos tocar o coração. A gente tem que sentir uma ligação, tem que sentir uma aproximação grande para que dê liga, porque como nós vamos ficar parceiros durante muitos anos, né, é bom que os interrelacionamentos também sejam adequados, em alto nível, porque só o business por business às vezes não é suficiente. Os desafios que surgem no meio de qualquer negócio no Brasil, como já foi aventado antes, são muito grandes, né? E em momentos de problemas, os interrelacionamentos são muito importantes para dissolver qualquer aresta e qualquer dificuldade dessas empresas. Inclusive, tem que ter um espírito de parceria, de comunidade, de sinta-se mormai, para que às vezes aconteçam fenômenos muito interessantes, que uma empresa dessas, por um motivo qualquer, teve um problema, as outras ajudam. Isso aconteceu agora há pouco tempo atrás, que uma das nossas licenças pegou fogo na fábrica e muita gente foi lá e ajudou. Então, esse ambiente de parceria, de calor humano, de humanidade mesmo, é muito importante no ato da escolha de um novo licenciado. Não só por suas capacidades financeiras, técnicas, etc., etc., mas também nessa parte humana. A gente leva isso muito a sério. Para manter a qualidade dos produtos, a gente tem uma equipe, né, que analisa cada um dos produtos que vai ser lançado no mercado. Tem uma folha de aprovação, né, onde esses produtos são nos oferecidos pelas licenças ou nós indicamos a licença. E sempre tem uma amostra, essa amostra da primeira leva é analisada aqui, e se está de acordo com aquilo que foi aprovado, esse produto continua no mercado até ele ser substituído por alguma coisa mais moderna. Mas nós temos pessoas altamente qualificadas que podem avaliar não só a sua qualidade funcional, mas também com a sua qualidade estética, porque tudo isso faz parte, né? Então, uma equipe bem formada, empresas são pessoas, né? Pessoas boas fazem empresas boas. Se as pessoas não são boas, as empresas nunca vão ser boas. Então, a gente é cercado de pessoas de alto gabarito, pessoas que têm competência para fazer esse serviço, e é por isso que a empresa está viva depois de quase 50 anos. Se não fossem essas pessoas, a empresa já teria desandado há muito tempo. Bom, ao longo dos anos, as estratégias de marketing foram variando muito. No princípio, era somente linkada ao surf, né? Porque era o que a gente tinha. Então, a gente patrocinava alguns atletas, a gente fazia alguns campeonatos, né? E era isso aí, era o que a gente tinha. Tinha umas revistas também especializadas na época que falavam sobre o mercado de surf. Hoje essas revistas já não existem mais, mas a gente vai evoluindo. Teve um momento que foi muito importante o canal off. Hoje, muito importante os campeonatos de beach tênis, inclusive campeonatos mundiais, onde a Mormai é patrocinadora, né? Então, vai variando. A fila anda conforme se expandem essa linha de produtos para outros segmentos. Também o marketing ele acompanha tudo isso. E a gente vai se adaptando e vai tocando, né? Vai dançando conforme a música, mais ou menos por aí. A vida é um eterno desafio, né? Tanto a nível pessoal como a nível empresarial. E os gringos têm uma frase muito interessante que eles dizem: no guts, no glory. Ou seja, você tem que ter coragem. Sem coragem você não vai conquistar nada, né? Então começa pela coragem, depois passa pela resiliência,
depois passa por uma série de outros fatores, entre eles a atenção, né? E a vida é isso, não tem lanchinho de graça, não vai cair do céu, você vai ter que trabalhar muito, né? E é aquela coisa, a sorte é muito interessante, ela vai acontecer para aqueles que trabalharem muito duro, né? A sorte e o azar, ela só diz respeito a você acertar mais do que errar. Se você errar mais do que acertar, você vai ter azar. Se você acertar mais do que errar, e vai errar, porque sempre vai errar, não tem perfeição absoluta. Se você mais acertar do que errar, você vai ser uma pessoa de sorte e vai ter sucesso na vida. Um beijo no coração de todos.